Olá, meus irmãos, tudo na Santa Paz, graças a Deus. Em um desses vídeos atrás, a gente falou sobre a questão da interpretação bíblica e que isso, né, influencia inclusive nos sacramentos, como por exemplo na questão do batismo. Mas a pergunta da Adriana é justamente em relação ao sacramento, né, porque nós temos o batismo como um sacramento. E aceitamos o batismo que é feito em muitas igrejas, né? A pessoa que foi batizada em uma outra igreja, vindo para a nossa igreja aceita o batismo. E ela pergunta se isso é tido como sacramento. Bom, Adriana, a questão é primeiro, né? O batismo ele é visto como sacramento apenas na nossa igreja católica e em algumas igrejas protestantes, protestantes reformadas. As outras igrejas não têm o batismo como sacramento. O batismo para essas outras igrejas ele é visto como ordenança, né? Tem o nome de ordenança, isto é, ele é uma ordem que Jesus Cristo deu, e para outras ele é apenas um rito de, vamos dizer assim, de passagem de admissão para que você possa entrar na igreja. Bom, a nossa igreja, independente do nome com que se dá, a nossa igreja chama igual de sacramento, desde que ele seja feito de acordo com a fórmula ou a matéria. A matéria, no caso, seria o fato de a pessoa ou a criança ser batizada com água. Então, esse é um dos critérios para que seja aceito pela nossa igreja e tido como sacramento. O outro critério é a questão da fórmula. Se a criança ou a pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ela foi batizada com essa fórmula, então o batismo é válido, né? Algumas igrejas, como por exemplo as Testemunhas de Jeová, tem os Mórmons, né, que não aceitam a divindade da Trindade, não aceitam a Santíssima Trindade, então não é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então esses batismos para nós não tem validade. As duas perguntas do Emerson, elas são relacionadas à morte e à ressurreição, né? A primeira delas, ele fala sobre a questão de logo depois da morte, se nós já vamos de imediato ter esse encontro com Jesus, com Deus, ou se ainda permanecemos no tempo de espera, né? Ele se refere também àquela passagem do bom ladrão, na qual Jesus fala, né, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele lembra, mas Jesus ficou alguns dias ainda, né? Não foi direto ao Pai, só depois então que Jesus foi. Após a nossa morte, de imediato, né, quando há a separação do corpo e da alma, da matéria e do espírito, o espírito já de imediato vai ao encontro de Deus, né? O que é pó, o que é matéria, volta à terra, que é o nosso corpo físico, e logo então se dá o julgamento, né, pessoal, o julgamento particular de cada um. Fomos santos, de imediato já podemos adentrar ao céu, ou se não, né, temos, aceitando a purificação, né, que Deus nos oferece, temos o purgatório, ou então, né, o que chamamos de inferno, que é uma vida eterna, afastado e sem Deus, né? Isso dá o nome de inferno. E não existe mais tempo de espera, não existe mais o que acontecia antes. O fato de Jesus já, né, ele diz ao ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque Jesus também morre, já tem esse encontro com o Pai. Mas Jesus tem uma outra missão, né, antes disso, que é o que a gente chama de descida à mansão dos mortos, né? Na Bíblia se identifica isso como Hades ou o Sheol, que era assim o nome que os judeus davam. Jesus desce à mansão dos mortos para que ali ele faça, né, o julgamento de todos aqueles que esperavam a vinda do Messias, esperavam que fosse feita essa reparação entre o ser humano e Deus, para que novamente o ser humano pudesse ter acesso, né, entrada no céu, no paraíso, né, que a gente fala, na qual Deus pôs os seus querubins ali e ninguém poderia entrar. Mas o encontro se dá de imediato, logo após a nossa morte, já temos o nosso encontro com Deus, né? Não tem mais tempo de espera. Os protestantes, eles têm uma outra visão em relação a isso, né? Eles acreditam que
após a morte, todos nós ficamos adormecidos, né? Dormimos e só vamos então ressuscitar no juízo final. Quando então todos vão ser julgados, né? Nós não. Nós acreditamos nesse sentido, logo após a nossa morte, temos um julgamento particular e depois então teremos novamente o nosso corpo na ressurreição da carne, que daí sim se dará no juízo final, né? Onde Jesus, o julgamento que a gente fala que será um julgamento universal, né? Transformando a tudo que foi submetido ao pecado, toda a criação, todo ser humano será submetido então a esse julgamento, onde teremos a partir daí um novo céu e uma nova terra. Ainda sobre essa questão da ressurreição, com qual corpo, né, nós ressuscitaríamos, né? Se bebê, se jovem, né, se com a idade de Cristo, 33 anos, né, se como velho, enfim. Os apóstolos foi que tiveram essa experiência, né, com Cristo ressuscitado com esse corpo glorioso. O que a gente entende é que de fato é um corpo diferente do nosso, embora a aparência física é a mesma, né? Vamos dizer assim, nós vamos ressuscitar com esse corpo, no sentido com essa forma, né? Com que nós somos hoje, homens e mulheres, né? Não vamos ressuscitar com o corpo, por exemplo, de um animal ou de um pássaro, né? De algo assim, não. A nossa ressurreição se dará com esse corpo que nós temos, né? Então essa é a nossa forma física. Porém, um corpo que já não é mais matéria. A gente observa a partir de Jesus Cristo que ele ultrapassa as paredes. Então, é um corpo que não está preso à matéria, né? É um corpo espiritual, um corpo glorioso, porém é corpo. Numa outra passagem, nós temos Jesus que se apresenta aos seus apóstolos, seus discípulos, e pede para eles, né, se eles tinham algo para comer. Então senta com eles, né, prepara o peixe, come o peixe com eles. Então o corpo enquanto forma física é igual ao nosso. Agora, a nossa aparência depois da morte, aí é que a gente entende que há diferenças, né? Talvez nós podemos ter uma fisionomia diferente, dependendo da situação, vamos dizer assim. A gente também entende a partir do próprio Jesus, né? Jesus, de imediato, ele não é reconhecido pelos discípulos de Emaús, né? Portanto, ele tem uma fisionomia diferente, né? Um rosto, vamos dizer assim, diferente. Eles não reconhecem. Maria Madalena, né, que convivia, estava tão próxima de Jesus todos os dias, né? Ao ir ao túmulo, se deparou com ele e achou que ele era um jardineiro, né? Não reconheceu o próprio Jesus, e assim também em outras aparições. A gente vê também isso nas aparições de Maria, né? Porque Jesus, ele é o pioneiro no sentido de ressuscitar de corpo e alma. Todos nós, após a nossa morte, ressuscitaremos apenas em espírito, né? Nosso corpo, assim como Jesus, que recebeu já de imediato, nós só receberemos no juízo final. E além de Jesus, apenas Maria também está de corpo e alma no céu. Então, a gente vê também essa forma, a fisionomia de Maria como muda, né, dependendo da sua aparição. Ela aparece para os índios, né, do México como um semblante de Índia, né, no Brasil com um semblante negra, em Portugal com outro semblante, Medjugorje com outro, né? É a mesma Maria, é a mesma Nossa Senhora, só que a sua fisionomia, né, o seu rosto, ela se dá de uma outra forma. Então nós talvez a gente não fique preso, né, a essa forma, a esse rosto que eu tenho hoje, mas podemos ter então uma fisionomia diferente. Uma outra pergunta que também me foi feita foi em relação ao jardim, né, se esse jardim do paraíso, o jardim do Éden, né, de fato ele existiu. A gente lembra que o livro do Gênesis, ele tem muito de alegoria, tem muito de folclore, tem muito de fábula, né? Então o jardim no qual o Gênesis fala, ele não quer dizer de fato que era um jardim, né, que tinha ali com todas essas plantas, animais, enfim, mas era uma forma do escritor bíblico, né, relatar o lugar onde Deus estaria, que Deus teria preparado, que seria o mais bonito de todos os lugares, né? O que o escritor bíblico conhecia na época de um lugar mais bonito? Que eram os jardins dos palácios, né? Principalmente aonde foram escritos, né, os capítulos do Gênesis, que se deu no exílio da Babilônia, onde os jardins da Babilônia eram os mais belos do mundo, né? Se a gente for procurar aí na internet pelos jardins da Babilônia, né, os jardins
suspensos à Babilônia, que eram feitos nos seus castelos, né, e ali eram colocadas as aves mais bonitas que se encontravam, de todos os frutos. Então, ao colocar, né, Deus no jardim, o escritor bíblico quer dizer que o jardim de Deus era o mais bonito do mundo, né? Estava acima dos jardins de todos os reis e todos os palácios, e ali tinham de todas as plantas e todos os frutos e de todos os animais, né? Então, isso não quer dizer que de fato existiu esse jardim, né? Que esse jardim era o Éden, né? Tem gente até hoje procurando, né? Onde é que fica esse jardim que ainda não encontrou e nem vai encontrar, né? Porque ele é uma forma simbólica de dizer que o lugar onde Deus estava, onde Deus, né, criou em harmonia, né, com a natureza, com o homem, ali tinha de tudo, estava tudo à disposição e em harmonia com o ser humano, e o ser humano disse não com o seu pecado. E alguém perguntou, tá, mas então teria uma outra opção quando Deus criou, né, acabou permitindo, Deus deu essa liberdade para que o homem quisesse pecar e sair do paraíso? Teria uma outra maneira? Então Deus poderia ter feito, que conta foi essa? Bom, qual seria a outra forma? Veja, Deus, né, ao deixar que o Adão e Eva tivessem cometido o pecado, com isso Deus quis dar a liberdade, né, para o ser humano, não o obrigando a amá-lo. Deus, vamos dizer assim, deixou uma brecha, né, deixou um espaço, embora que pequeno, para que mesmo assim o homem não quisesse estar com Deus, né, pudesse ter essa liberdade de escolher, e foi isso que escolheu. Então, essas são as contas, né, que a gente diz que Deus faz. Deus preferiu assim, né, criar dessa maneira e dar essa oportunidade do homem escolher não querer estar com ele e arcar com as consequências. Deus preferiu assim do que o que seria outra opção, que seria criar tudo e não deixar essa oportunidade do homem não querer estar com Deus e obrigá-lo a amá-lo, né? Então, seria como que uma obrigação. Nós não sabemos, né, quais seriam as consequências, mas se Deus optou, né, por essa primeira, de deixar mesmo assim que o homem caísse no pecado, né, sacrificar seu filho Jesus, se Deus achou melhor dessa maneira nos seus planos, é porque da outra maneira, obrigando o ser humano a amá-lo, não dando a ele oportunidade, nenhuma brecha assim, para que o homem pudesse ser livre na sua escolha em querer estar com ele ou não. Então, com isso, talvez as consequências fossem bem maiores, né? A gente acredita que seria como que se Deus tivesse criado uma porção de robôs, né, e obrigado a todos a fazer apenas aquilo que ele queria. Não estaria nos dando liberdade, né? É como, por exemplo, se nós quiséssemos que alguém fosse obrigado a nos amar, né? Ninguém é obrigado a amar, e, portanto, Deus não coloca o amor dentro de cada um. Deus, vamos dizer assim, deu tudo o que a gente precisava para aprender a amá-lo. Deu tudo o que a gente precisava, que o ser humano precisava, né? Mas Deus não obrigou o homem a amá-lo, né? Esse amor a gente vai criando, né, de acordo com a nossa caminhada e com a nossa experiência de fé. Até o próximo vídeo, então, se Deus quiser.